Imaginem aí, a seção de listening está aqui, ó, é esse círculo. Dentro dessa seção, nós temos 3 partes diferentes. Essa seção é dividida em 3 partes. Parte A, parte B, parte C. Quem estava aqui na live sobre como é a estrutura do TOEFL ITP vai lembrar. Parte A são os diálogos curtos, parte B, os diálogos longos, parte C são os trechos de palestras e aulas. Esse conteúdo de formação de palavra, ele vai aparecer especificamente na parte A, a primeira parte da sessão de listening, que são as questões de 1 a 30. Então, nas 30 primeiras questões ali, esse conteúdo vai aparecer em algumas dessas questões. Tá, ok, tenho 30 questões. Como saber exatamente em quais dessas questões esse conteúdo vai aparecer? Bom, então a gente lembra do círculo. Dentro do círculo, eu tenho 3 partes. Vai ser cobrado nessa parte aqui, que é a primeira parte, né? Um círculo menor. Dentro dessa primeira parte dos áudios, que são as 30 primeiras questões, existem dois tipos de questões, 2 grandes tipos de questões, que são as questões de conteúdo e as questões de contexto. Lá no método eu ensino direitinho como diferenciar. Mas basicamente as perguntas de conteúdo, elas são mais ou menos 90% ali dessas 30 primeiras questões. Nessa questão de conteúdo, existem 5 conteúdos que eles vão cobrar. E um desses conteúdos é o conteúdo de negativas. Então, um dos conteúdos que estão sendo avaliados para você na sessão de listening é o conteúdo de negativas. Então, o que eles vão fazer nessa parte da sessão de listening para avaliar se você consegue ouvir e interpretar o uso de palavras negativas? Eles vão colocar alguns prefixos, lembra que eu falei, ó, prefixo e sufixo. Eles vão colocar alguns prefixos negativos durante o diálogo. Eu trouxe um exemplo de um diálogo aqui para vocês. Do you know what time do the concert starts? E aí a segunda pessoa responde, it's unimportant to me. It's unimportant to me. Percebe que aqui, sutilmente, a gente tem o uso de um prefixo negativo. E pode parecer muito pequenininho, mas é exatamente isso que vai fazer a diferença na sua resposta. Por quê? É isso aqui, ó, que eles estão avaliando se você conseguiu ouvir e principalmente se você consegue interpretar. Porque olha a pergunta que é feita no diálogo, nas perguntas de conteúdo. What does the man mean? O que o homem quis dizer com isso? Quando eu falo it's unimportant to me, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é muito importante ou eu quero dizer que eu não ligo muito para esse show, para esse concerto? Provavelmente eu quero dizer que, ou no caso, ele quer dizer que ele não se importa muito. He doesn't care about the concert. O problema é que quando nós estamos ouvindo áudios em inglês, é muito comum que esses falantes eles conectem algumas palavras e que alguns sons dentro dessas palavras sejam pronunciados mais fracos, mais suave. Então, quando eu falo it's unimportant to me, eu preciso ter ouvido esse un, porque esse un é que vai trazer essa negativa para minha informação. Se eu tiro esse un, eu mudo totalmente o significado. Uma coisa é eu dizer it's important to me. Outra coisa é eu dizer it's unimportant to me.
Mas percebe que comparando as duas frases que eu disse, a presença desse an é muito sutil. Ela é muito sutil. Ele é pronunciado de uma forma bem suave. Eu vou falar mais uma vez para vocês. Primeiro a afirmativa sem o an e segundo a negativa com o an. Vamos lá? It's important to me. It's unimportant to me. It's important to me. It's unimportant to me. Percebe que o an, esse prefixo, ele é muito sutil. O som dele ali na palavra é muito sutil. Então, se você ouvir da forma errada, você vai responder da forma errada. Então, esse é um dos conteúdos que estão sendo cobrados ali na sessão de listening. E se a gente sabe, a gente já direciona o nosso ouvido para prestar atenção nesse tipo de conteúdo. Lembrando que esse não é o único tipo de conteúdo cobrado nessa sessão da prova. Eu estou dando um exemplo para vocês. Ainda na sessão de listening, existe um outro conteúdo que também tem relação com formação de palavra e que é cobrado, que é o uso de comparativos e superlativos. Só que aqui, em vez de eles usarem prefixos, eles vão usar os sufixos. Por quê? Para a gente formar o comparativo ou para a gente formar o superlativo, a gente muda o final ali das palavras. Então, big, eu posso colocar bigger ou biggest. Percebe que é um sufixo ali no final que está indicando se é comparativo ou superlativo? Esse tipo de sufixo também vai ser cobrado na sessão de listening. Mas não vou entrar muito em detalhes aqui, porque a gente vai ter a nossa segunda aula da jornada TOEFL ITP Sem Mistérios, vai ser só sobre dicas e estratégias que você pode utilizar para aumentar a sua pontuação, mesmo sem ter inglês avançado. Então, lá eu entro com mais detalhes. Aqui eu só estou querendo mostrar para vocês alguns exemplos de como o mesmo conteúdo pode ser cobrado na prova inteira, tá bom? Então, dei um exemplo da sessão de listening. Então, na sessão de listening, o conteúdo de formação de palavras ele pode ser cobrado de duas formas, usando prefixos negativos ou sufixos comparativos e superlativos. Na sessão de estrutura e expressão escrita, que é onde, de fato, a maioria das pessoas espera que esse tipo de conteúdo apareça, eles vão focar apenas nos sufixos. Eles não vão cobrar o conhecimento sobre prefixos na sessão de estrutura e expressão escrita. Como que eles vão fazer? A sessão de estrutura e expressão escrita, ela é dividida em duas partes. Temos a primeira parte, que é a parte de estrutura, que são as 15 primeiras questões ali, onde eles vão trazer frases com lacunas e você precisa escolher qual alternativa melhor completa aquela frase. E a gente tem a segunda parte, que é a parte de expressão escrita. A parte de expressão escrita é onde eles vão trazer frases com 4 palavras ou expressões sublinhadas em inglês e você vai ter que identificar qual dessas palavras ou expressões está sendo cobrada ou está sendo usada de forma errada. Então, esse conteúdo de formação de palavras, mais especificamente o seu conhecimento sobre sufixos em inglês, ele vai aparecer na segunda parte dessa sessão, que é a parte de expressão escrita, que é esse tipo de questão em que você vai precisar identificar erros de escrita. E quando a gente fala erros de escrita, pessoal, eles não vão cobrar na prova erro de pontuação, isso aí não é algo cobrado na prova.
Erro de escrita, no sentido de palavra faltando letra, palavra sobrando letra, isso não é cobrado. Palavra escrita errada, isso não é cobrado na prova. Existem alguns tipos de erro que eles vão cobrar. Um deles, eu vou falar de um desses tipos de erro que eles vão cobrar, é o uso de palavras trocadas. O que seria palavras trocadas? É quando eu uso uma palavra no meu texto escrito, mas na verdade o uso daquela palavra está errado. Eu deveria estar usando outra palavra naquele lugar. E aí eu trouxe um exemplo simples aqui para vocês, mas que super vai dar para entender o que eu estou dizendo. Em vez de colocar 4 alternativas, eu coloquei só 2 para facilitar aqui para gente. Mas o nosso exemplo seria esse aqui, ó. She isn't happiness with the exam results. She isn't happiness with the exam results. Aqui, então, assim como na prova, nós teríamos algumas palavras sublinhadas e nós precisaríamos identificar qual dessas palavras está sendo usada de forma errada. Nesse caso aqui, o uso desse sufixo, que é o ness, ele cria a palavra felicidade, que seria o nosso substantivo. Então, aqui, ó, happiness seria o substantivo. Mas, na verdade, como eu estou falando de uma pessoa que não está feliz, a palavra correta seria happy, que é o quê? O adjetivo. Então, essa palavra aqui está sendo usada de forma errada. Eu vou até riscar assim, ó. O correto seria happy. She isn't happy. She isn't happy with the exam results. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um dos tipos de erros que eles cobram nessa parte da prova, que são palavras trocadas. Era para eu usar happy e eu usei happiness, ou o contrário. Talvez eles trouxessem uma situação em que eu devesse usar a palavra happiness, mas eu usei a palavra happy. Então, essa é uma outra possibilidade de como esse conteúdo de formação de palavras vai ser cobrado na prova do TOEFL ITP. Na seção de estrutura e expressão escrita, o uso de sufixos. E aí a gente tem um terceiro exemplo aqui para vocês. Como eu disse, o conteúdo de formação de palavras, ele vai ser cobrado em toda a prova, inclusive na seção de reading. Para quem não sabe, né, já vou adiantando aqui para vocês. Na seção de reading existem 10 tipos de perguntas diferentes. 10 tipos. Para quem acha que é só a interpretação de texto, não é. Na seção de reading existem 10 tipos de questão. Questão de ideia principal, de vocabulário, de interpretação. Interpretação é só um dos tipos de questão que vai aparecer ali. Mas vamos focar então neste conteúdo que a gente está falando, que é formação de palavra. Na seção de reading, existem perguntas, um dos tipos de pergunta que a gente tem são as perguntas de vocabulário. Se você vai ter o seu primeiro contato com a prova, se você já fez, qual que é esse tipo de pergunta? É aquela pergunta que eles retiram uma palavra do texto, de algum parágrafo, alguma frase, e eles vão te pedir para identificar ali nas alternativas qual palavra que é um sinônimo ou que tem o mesmo significado daquela palavra que eles selecionaram. Então, teoricamente, é um tipo de pergunta em que eles estão avaliando o seu conhecimento de vocabulário. Só que existem 3 formas de eles te darem a resposta para essa pergunta. Não é que literalmente eles vão te dar a resposta, mas eles vão te dar pistas para que você possa chegar na resposta. Uma das formas que eles têm, né, de fazer isso é pela estrutura do texto.
dentro do texto ali vai ter algum exemplo, alguma explicação, alguma definição. Outra forma que eles têm de fazer isso é pelo contexto, então, inserindo palavras próximas àquela ali que vão te dar pistas. E a terceira forma, não necessariamente nessa ordem, é o uso de formação de palavras. Então, esse tipo de pergunta é muito comum na prova, tem aparecido assim com bastante frequência. Não existe, pessoal, assim, uma curiosidade para vocês. Não existe um número definido de quantas questões de cada tipo vai aparecer na sessão. Então, eu não posso dizer para vocês assim, sempre aparecem 5 questões de vocabulário. Não existe, se vocês ouvirem alguém falando isso, é mentira. Não existe esse número exato. Mas, vou te dizer o que tem acontecido ultimamente. Pelo menos umas 6, 8 questões de vocabulário. Tem aparecido, isso não é regra, tá? Mas tem aparecido com muita frequência. Pelo menos 6 até 8 questões de vocabulário. Então, o que eles vão fazer? Algumas dessas palavras que eles selecionam para as questões de vocabulário, elas são palavras que foram formadas a partir de uma outra palavra, que é o caso de happy, happiness, comfort, comfortable, sad, sadness. Então, eles podem selecionar palavras que foram criadas por meio do uso de prefixos. E aí, o que eles querem com isso? Que se você conhece o prefixo daquela palavra, você vai receber pistas para chegar na resposta correta. Eu vou